E aí, galera da primeira série, bom dia, ô coisa boa, não é? Estamos aqui, nesta manhã, desta sexta-feira, né, 28, que legal. Primeira série, a galera toda por aí, o Gabriel, todo mundo aí, a turma aí de Santa Luz do Piauí, Lesbão Veloso, né, Guaribas, olha aí, todo mundo, hein? É a primeira série. Que coisa boa, pois vamos lá, hein? E então, é Santa Rita Durão, nós estamos aqui avançando no arcadismo no Brasil, né? Aí depois vem o arcadismo em Portugal, que é para a gente encerrar o nosso ano acadêmico, né? O ano letivo. E no próximo ano, a primeira série, olha o verbo logo no tempo presente, que é uma certeza, não é? Vai para a segunda série, e aí tudo é a partir do romantismo. Que beleza, que bom. Olha, e então, literatura brasileira, era colonial, né? O arcadismo é o último período, é o último estilo da era colonial da literatura brasileira. Tem duas eras, né? A era colonial e a era nacional. Claro, a era nacional é a partir, né, da nossa independência, né? E o grande autor de hoje é um que tentou escrever um longo poema épico. É o Frei José de Santa Rita Durão. Olha que coisa, né? É a poesia épica no Brasil. E quando se fala em épico, aí você tem que, evidentemente, lembrar o maior épico da língua portuguesa, Camões. Olha aí, então essa poesia épica, de valor, né, já tem aquela temática que vai prosperar, vai aprofundar dentro do romantismo, que é a temática do índio, né? É um tema muito forte. Esse tema que envolve a questão do índio, né? Claro que o autor vai mesclando valores clássicos, todos eles. Não só o Santa Rita Durão, como outros épicos que marcaram a história da nossa literatura. É a poesia épica indianista, que vai, digamos assim, avançar, né? E que os autores tiveram como espelho, né, os Lusíadas. Então está aí o nosso poema épico, precursor, um dos, né? O outro também foi o Basílio da Gama, né? Um precursor, né, da épica da literatura brasileira, né, que vai também influenciar autores do romantismo. Cuidado com esse detalhe, porque a segunda metade do século XVIII foi muito voltada para aquele sentimento, né, de independência, aquela situação, buscar os valores locais, né? Isso aos poucos vai contaminando, né? Tá bom? Pois vamos avançar para a gente aqui. Então, era colonial, está aqui exatamente como nós havíamos colocado. Então, o arcadismo é esse período em que a burguesia substitui o antigo regime, né, com a queda da Bastilha. Então, a burguesia fica entre o campo, né, e a cidade. Uma coisa curiosa nesse binômio, né? Essa antítese, campo e cidade. O que é a vida na cidade, o que é a vida no campo, e esse longo e doloroso processo, né, das missões jesuíticas, né? E também essa questão da colonização, muito forte. Então as coisas acontecem mais ou menos por aqui, 1768, né? É o segundo momento do século XVIII, na segunda metade.
e tem uma certa duração até 1836, porque aqui tem início o romantismo no Brasil, né? Esse período é um período de transição, tá bom? É um período muito curioso. Olá, Alencar, muito bom dia, né? Isso, que legal, que bom, Alencar. É um grande momento da nossa literatura, porque é um momento de base, né, de influências. Quando estoura a nossa independência, quando acontece, né? Aí as inteligências vão aproveitar essas coisas boas que estão voltadas para o processo de construção da nossa identidade, né? E até hoje isso é muito visível, né? Porque muitas raças vão se misturando na construção dessa identidade e dessas culturas todas que vão se mostrando. Em 1768, né? Nós temos dois eventos, dois fatos. Nós temos a fundação da Arcádia Ultramarina, que é Vila Rica, olha aí. É lá em Vila Rica que essa intelectualidade se reúne, né? Essa academia, né? E aí, então, eles passam a se encontrar nessa Arcádia, né? Nessa academia. E também foi o ano da publicação das obras poéticas do Cláudio, um intelectual inconfidente, né? Uma pessoa de excelentes posses, foi estudar na Europa, estudar em Portugal, Coimbra. Coimbra é o point, né? Da galera que tinha condições, né? Aos 15 anos o cara já está em Coimbra, imagine, né? Depois ele volta, né, para Ouro Preto, né, e outras localidades de Minas Gerais. E então eles vão observar e vão se contaminar de influências do iluminismo, né, francês, né. E conta ainda com um fato curioso, isto é, que vai influenciar muito também, que é a independência dos Estados Unidos, né? Isso também ajudou demais, né, nesse processo, né? Então nós temos a poesia épica, que bom, os poemas épicos, buscando inovações, né, dentro desse período, né? E principalmente com os temas locais, né? Isso aí é que é o mais curioso, a história da colônia na natureza tropical, né, que vai substituir aquelas amenidades da literatura europeia, da poesia europeia. E, principalmente, vem um ingrediente mais forte, que é essa presença, né, aqui do índio, né, o índio como herói, né, e exatamente, é coadjuvante, né, do branco, né? São duas civilizações que se encontram e os choques são inevitáveis, né? E é isso que eles vão mostrando dentro das epopeias deles, né? Entra o nativismo, já, esse é o fermento, né? Desses temas que prenunciam o nacionalismo do romantismo. Essa parte aqui, olha aí, dá uma olhadinha aí, como é forte, não é? Esse sentimento nativista, ele é muito forte, nessa segunda metade do século XVIII, que aí vem a Revolução Francesa, a independência americana, e claro, né, que essas inteligências vão também se contaminar, e o desejo de provocar, né, essa cisão, né, da colônia em relação à metrópole. Afinal de contas, já são quase 300 anos, né, desse processo de colonização, exploração, e então a inteligência local, né, aquele meio que movimenta o conhecimento, porque muitos deles tinham estudado em Coimbra, né, absorveram
as ideias iluministas, né? E isso mudou muito, né? Vai fermentar, né, essas mudanças, né? E então autores como Basílio da Gama e o Santa Rita Durão, isso no gênero épico, né? Porque no gênero lírico nós já temos o Cláudio e o Tomás Antônio, né? E outros autores que também produziram nesse período. O Silva Alvarenga, o Alvarenga Peixoto, né? Todos eles deram, de certa forma, essa grande contribuição, né? Os poetas inconfidentes, ou conjurados, né, digamos assim, e os dois épicos que se destacaram nesse período. E olha aí como é curioso, né? Que é exatamente o Basílio da Gama, o conhecido Termindo Cipílio, né? E o Santa Rita Durão, que é o nosso convidado de hoje, né? Ele também produziu sua epopeia, né? Interessante que essa epopeia, ela traz um contexto de uma certa localidade, né? Mas a questão do índio é bem ampla, né? Essa presença do índio, ela é muito ampla, muito forte. E isso é um tema discutível, polêmico, até os dias atuais, né? Você vê agora, nós temos deputado federal índio, né? Olha aí, que é, imagine que coisa, né? O atraso desse reconhecimento, né, da presença indígena na nossa vida, na vida brasileira. Isso, o que chama atenção é só o atraso, né? Então imagine, né? Então vamos lá para a gente perceber isso aí, ok? O arcadismo, olha o ismo, você tem o ismo aqui na palavra arcadismo, Arcádia, você tem o ismo de clássico e o neo, né, aqui, você tem o ismo aqui de 700, né, a centena, né, os 700, né. Então, um período muito rico, esse período de transição, de muitos acontecimentos, né. Então, a palavra Arcádia nos leva para a mitologia, claro, né. Isso vai acontecer lá no parnasianismo, no próximo ano, né. Essas retomadas da cultura greco-romana, né. Então, é um lugar, né, de atividades pastoris, onde se tem um instrumento assim mais simbólico, que vai gerar muitas outras possibilidades interpretativas e simbólicas. A lira, a flauta, olha aí. Um lugar idílico. Ele falou idílico, você pensa logo, evidentemente, na natureza, né? E é exatamente esse aí o sentimento. É ver a natureza, o elemento autóctone da natureza, que é o índio, lógico, claro, né? Então, esse sentimento do nativismo, ele é muito forte. Esse apego à natureza brasileira, que é uma coisa gigantesca, absurda, extraordinária, né? Que depois de 500 anos ainda chama muito a atenção. Basta lembrar as grandes florestas, né? Rios e tudo mais, né? Os grandes biomas, né? Então, esse neo é a maneira de ver esse contexto do clássico. Por que os autores, ao produzirem suas grandes epopeias, eles estão apoiados em autores do passado, né? E do Renascimento, olha aí, que o grande nome é, falar em epopeia, evidentemente que você vai ter que se apoiar no ombro de gigantes, né? Dentre eles, Camões, né? Esse aí é o principal. O estudante de nível médio, como é a galera da primeira série aí, não é? Nós já passamos pelo Camões, né? Ali pelo mês de maio, mais ou menos, né? Março, abril, maio, nós vimos a grande epopeia da língua portuguesa, né?
É uma das obras, seguramente é a obra mais lida, né, mais citada nos estudos de literatura, Os Lusíadas. Né, é a obra mais citada, né, mais lida da língua portuguesa. Né. É uma grande referência para quem vai produzir um poema épico. Né. Muito bom, é isso. O arcadismo e tem como apoio de contexto, né, o iluminismo. Né. Tá aí essa pleiade de intelectuais, né, iluministas, né, da segunda metade, olha aí, como é legal essa coisa da cronologia. Segunda metade do século XVIII. Né. As transformações são profundas, né, no campo político, principalmente social, econômico, ideológico, filosófico. Olha aí, né? Os grandes pensadores, lembrou muito a Grécia, né? Lembrou principalmente Atenas, né? Aquele berço, né, da filosofia. Então a França, nesse período, lembrou muito a Atenas, porque muitos autores pensando, mudando, né, o pensamento ocidental, né, porque caem, né, as monarquias absolutistas caem e entra em cena uma nova mentalidade, né, que é esse poder da burguesia, né, e entra essa força do operariado, ou seja, da massa, do povão, né. Então, cai a aristocracia. Né? E a segunda metade do século XVIII, ela foi, a gente só pensa que foi só em Revolução Francesa, mas teve a industrialização da Inglaterra. Olha aí, a Inglaterra se beneficiou muito, né, com as colônias da Espanha e de Portugal, principalmente. Dessa dinheirama toda, né? Dinheirama é uma forma de falar. Essa força econômica do ouro, do diamante, né, foi parar na Inglaterra. Imagina, a maior reserva de ouro do planeta está na Inglaterra. Sem a Inglaterra ter minas de ouro. Olha que coisa mais interessante, né? E o senhor veio de onde? Era preciso comprar as coisas. Quem tinha para vender? A Inglaterra. Porque entrou num processo de industrialização muito forte, muito abrangente. E aí era preciso comprar. E o ouro foi para onde? Na Inglaterra. Pronto, aí está. Não só o ouro, né? 90% da grande riqueza inglesa. Diamante. Né? Então está aí esse contexto do iluminismo, né? Vamos ver um pouco das características, temas e estilos, né, para a gente ter uma ideia de o que foi que predominou nesse período, segunda metade do século XVIII. Com o iluminismo vem a razão, né, razão e ciência, iluminando a trajetória do humano. Né, então o planeta deu um salto aí, né, desde a segunda metade do século XVIII até os dias atuais. Que coisa boa, né? É um período marcante na história da humanidade, porque vai avançando a razão, né? Vem avançando de maneira extraordinária a ciência, né? Mas era preciso ver tudo isso com simplicidade, bom senso, né, clareza, né, e não mais com aquelas barreiras complicadas do barroco, né, buscando imitar os clássicos e olhar a natureza. Esse é o pensamento principal, né, é o contato com a natureza, né. Isso foi fundamental para o avanço, né, da condição humana no planeta. Então, muitas características vão marcando a literatura desse período. O bucolismo, esse contato com a natureza, o pastoralismo, aquele amor galante, né, simples, impessoal, pronto, né? E fundação das academias, olha aí, as Arcádias, né?
Então, os autores adotavam outros nomes, né? Nomes árcades, nomes de pastores, né? Isso é uma coisa muito curiosa. Era modismo, né? Era o estilo, né? Esse modismo do período, né? Que vai gerando uma série de circunstâncias curiosas e que a arte vai apresentando, né? E os autores vão se servindo desses modismos. No caso da epopeia, ela é mais forte, porque a linguagem épica, ela é mais eloquente e está sempre de olho no fator histórico, né? Isso é o detalhe mais curioso, né? É captar o elemento histórico, a força histórica, e precisa de uma linguagem diferente da linguagem da poesia lírica, né? A lírica é mais suave, mais simples, né? Aí é que está a diferença. Está no uso da linguagem, né? Então, os dois autores épicos que estamos apresentando desde a aula passada até agora, com esta aula de hoje, eles usam uma linguagem mais eloquente, mais forte, né? Vibrante, né? Por conta do tema tratado, lógico, né? Na epopeia do Basílio da Gama, nós tivemos o ponto histórico, né? O Tratado de Madrid. Então é preciso uma linguagem mais forte, porque teve combates, né? Teve muita morte, né? E agora com essa epopeia do Santa Rita Durão, né? Que é um tema também muito forte, imagine, é o tema do processo de colonização, né? E exploração da Bahia, olha aí. Então, é preciso uma linguagem adequada para os confrontos, né? Para o momento em que a Bahia entra num processo de, vamos dizer, descoberta não é bem a palavra mais adequada, mas de conhecimento, né? De uma região imensa, com muitas tribos, né? E entre os elementos brancos, né? A civilização europeia, e entra em confronto, né? É tanto que eu indiquei para vocês o filme A Missão, né? O Alencar está lembrado aí com a galera toda, né? A Missão, um filme lindíssimo, exatamente desse choque, né? Dos interesses religiosos, né? Do processo de evangelização do índio, né? E a presença bélica, né? Que são os combates, né? E agora, nesta epopeia desta aula do Santa Rita Durão, é esse choque também dos instrumentos bélicos, né? Ou seja, de instrumentos que provocam a morte, dizimação, né? E aí, para temperar essa epopeia, vem o lado da tragédia, né? Que é a morte de uma jovem que se apaixona, uma índia, né? E esse é o lado muito curioso, porque toda grande epopeia tem seu momento trágico, amoroso, né? Isso é um processo estratégico para chamar a atenção do leitor e mergulhar o leitor na história, né? Isso é muito interessante, muito belo. Vamos ver. Aqui, bom, só lembrando, o poeta latino Horácio. Opa, tá aí. Horácio, né? Viveu mais de 50 anos, né? Viveu bem para o período, né? Um intelectual romano, né? Muito culto, né? Que inspirou as grandes manifestações, né? De influências, né? Não só ele, mas ele foi muito forte, né? Principalmente nessas características que a gente já conhece, o locus amenus da poesia lírica, também aurea mediocritas, e aqui um conhecimento fortíssimo que foge à cidade, né? E a outra expressão muito, né,
muito curiosa, que é o Carpe Diem, né? E do ponto de vista do estilo, né, de escrita, aí vem esse lado aqui de usar o que é mais simples, né? Separar o estilo defeituoso do barroco e buscar algo mais atrativo, mais expressivo na linguagem. Foi o que eles fizeram. Todos eles. Fizeram isso na lírica e fizeram também na epopeia, né? Então, ótimo. Então, não perca isso aí de vista, porque nós vamos sempre reatualizando, ressignificando em vários períodos, até os dias atuais, hein? Olha a primeira série. Cuidado, não vá desprezar esse conhecimento da primeira série, porque é a literatura. Então, isso vai passar para a segunda série, os grandes momentos da segunda série, e, evidentemente, para a terceira série, né? Até os dias atuais. Quando vocês estiverem estudando na terceira série, aí é o modernismo todo, né? É isso. No próximo ano, segunda, em 2024, terceira série. E aí você vai estar sempre atualizando esses conhecimentos. Tudo bem? Então, ótimo. Vamos lá, então. Bom, é preciso, nesse contexto do arcadismo no Brasil, nós temos a política interferindo, né? E nós tivemos a política pombalina, né? O Marquês de Pombal, que provocou grandes mudanças, né, nas pessoas, na estrutura, né, de convivência. Como ele foi primeiro-ministro durante quase 30 anos, o rei era Dom José, né? Dom José falece em 77, daí para frente Dona Maria I, né? Então, Pombal fez uma grande reforma do ensino, a primeira reforma que se tem notícia, né? Que atingiu a colônia, claro, né? Olha aí, e essa reforma veio em função da expulsão dos jesuítas, e o ensino teve uma mudança de estratégia. E foi no governo dele que aconteceu também o Tratado de Madrid, que dá o tema histórico da epopeia do Basílio da Gama, né? Uruguai, que foi o nosso objeto de estudo da aula anterior. E foi ele que mudou a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, olha aí. Né? Por conta, evidentemente, do deslocamento do interesse econômico, que antes era cana-de-açúcar, e aí passou para as minas, né? E exatamente, Alencar, já chegar aí, hein? É o triângulo amoroso terrível, né? E lembrar vocês que em 755 aconteceu o terremoto em Lisboa, e ele reconstruiu a cidade de Lisboa. Ficou lindíssima, né? Veio a influência da independência americana, explode a Revolução Francesa, né? E anos depois, mas o fator que mais chamou a atenção para a vida da colônia e a nossa independência política foi a chegada da família, né, ao Rio de Janeiro, a corte, né? Mudou-se a corte. Imagine atravessar o Atlântico, o terrível Atlântico, né? E vem a corte, né? Milhares de pessoas, e mudou tudo. Isso aí tem um livro que eu recomendo, um livro de história, né, do Laurentino Gomes, né? 1808, né? Onde você tem uma visão muito completa, muito boa, profunda, né, do que foi a corte no Brasil, essa mudança toda, né? Fantástico isso aí. Bom, vamos avançando aí, a tradição épica.
né, no Brasil. Olha a epopeia, né, a influência clássica, Camões, né, e o Camões já tinha recebido influências de outros, de Homero, imagine, Homero, Virgílio, Ludovico, olha que coisa, né, da obra Orlando Furioso, né, do poeta italiano Ludovico, né. Então está aí a poesia épica. O Cláudio também produziu o seu épico, chamado Vila Rica, mas não ficou, não pegou legal. O que ficou mesmo foi o Caramuru, do Santa Rita Durão, que é a nossa aula de hoje, nós estamos chegando nele. E o Basílio da Gama da aula passada, com o Uruguai, que é o Uruguai, que era nosso Uruguai, né? Mas num cochilo, o Uruguai adquiriu sua independência, né, digamos assim, né, para eles não ficarem chateados, mais do que já são chateados com a gente, por conta de guerras, isso é uma coisa histórica, né, é complicado, né. Então está aqui o nosso momento, né, o Caramuru, olha, palavra indígena, lógico, né. E então nós vamos conhecer essa tradição épica, que chega até os dias atuais, hein? No terceiro ano, quando estiverem estudando a literatura, tem o autor, né, o Jorge de Lima, que tem uma epopeia chamada Invenção de Orfeu, onde ele mistura tudo, né? Ele faz essa intertextualidade riquíssima de todas as epopeias, né, em Invenção de Orfeu. Bom demais, olha aí, vamos lá, aqui, olha aí uma cena do filme A Missão, de 1986, bonito, é um filme muito bonito, muito simbólico, muito sugestivo. Eu recomendei isso aí na aula passada, não sei se alguém assistiu a ele, né? A Missão. E aí tem a aula de hoje, ó, Caramuru, tá aí, foi adaptado para o cinema, para a televisão, com muita sátira, muita ironia também, muita beleza da natureza, né, Caramuru, a invenção do Brasil, tá aí. E aí vamos ver o foco dessa adaptação, né, muita coisa boa aí. Traz o índio, né, como o índio e a natureza tropical. Então, toda a história da colônia, né, o autor vai focando isso aí. Isso vai servir de base, né, para, repetindo, o nacionalismo romântico do século XIX. Aí, lembre-se do Guarani, do Alencar, Iracema, né, são obras que repercutem até hoje. E aí, o precursor, né, obras que antecederam o romantismo o indianismo do romantismo, exatamente o Caramuru e Uruguai. E aqui essa cena lindíssima, o ator Jeremy Irons, né, está aí, o Jeremias, pronto, que é para a gente não ficar pronunciando em língua inglesa. O Jeremias, né? Ele era bem mais jovem aí, em 1986, aí. Assistia várias vezes a esse filme, muito belo, paisagens, a natureza tropical lindíssimas, as águas, né? As matas, né? E principalmente o choque de duas civilizações, né? O índio, né, e o branco aqui, com suas belicosidades, né, e o extermínio dos índios. Isso o recado é muito claro aí, né? É algo terrível, né? Bom, pois vamos chegar lá. Aqui, Santa Rita Durão. Ele era um religioso, ele era um jesuíta. Nasceu em 1722, foi a óbito em 1784. Aí, né? Aí, né? Santa Rita Durão.
62 anos, né? Viveu bem para a época. Né? Ele escreveu o Caramuru em 1781. Né? E o livro foi publicado, o grande épico, né? Dele, né? Poema épico, do descobrimento, povoamento, colonização da Bahia. A gente usa descobrimento como ter outra palavra mais ajustada, né? Porque no descobrimento vai muita coisa, né? Ele escreveu uma coisa absurda, 10 cantos, né? Jeito dos Lusíadas. E ele vai contar a história do naufrágio e a sobrevivência, os amores e o terror, né, que o Diogo Álvares Corrêa causou aos índios, né? Do português aqui, Diogo Álvares Corrêa, olha aí, né? Idas e vindas, e vai, e vem, e volta, não era só ele, era um grupo. E ele encabeçava esse grupo. E aí até, né, muitos amores, as índias ficaram loucas por ele, aquele negócio todo, um absurdo, né? Onde ele ia, era aquele festival, né? E ele estruturou esse épico como o Camões, do jeito que o Camões estruturou o épico dele, né? Tá aí, ó. Camões, hein? Ele estruturou o Caramuru dessa maneira. A palavra Caramuru é do Tupi-Guarani, né? Porque o Diogo, no naufrágio, ele conseguiu ainda, né, um bocado de coisa, armamento, né? Nem tudo se perdeu. Então, onde ele chegava, ele atirava com o bacamarte dele, aquela coisa absurda, né? E os índios ficavam morrendo de medo, era um trovão, né? Resultado. E aí as índias, lá e vai, né? O Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru, né? Ele ficou conhecido, né? Então, isso é a essência da epopeia dele. As relações do Diogo Álvares Corrêa no processo de colonização da Bahia e a questão da miscigenação, as paixões, né, do Diogo. É isso que a gente vai mostrar. Tem um fragmento aqui do canto 7, aqui, ó. A morte de Moema. Opa! Cuidado, a Moema chegou, hein? Aí tem cidade com esse nome, muitas moças receberam o nome de Moema, até hoje, né? Muita gente ainda, muitos pais ainda usam esse nome feminino, né? Moema, ela é uma das centenas de jovens índias que se apaixonaram, né, pelo Diogo. Né? O problema é que o Diogo, onde ele passava, ele ia, né, as coisas iam muito favoráveis para ele. Primeiro que os índios tinham medo dele, porque ele ateava fogo na água, imagine. Né? Além de ele dar um tiro de bacamarte, ele derramava numa bacia o álcool, né, feito da cana, evidentemente, e jogava fogo no álcool. Então os índios ficavam morrendo de medo dele jogar fogo, era nos rios. Né? Então ele é assim como um semideus, né? E as índias queriam ficar com ele, todas, né? Incrível, né? Até que ele chega um navio, ele vê um navio e tudo, e então usa uma canoa e leva a Índia que ele escolheu para poder ir para a Europa. E a Índia que ele escolheu, a paixão, né, aquela coisa toda, né, foi a Índia Paraguaçu. Olha o nome, hein? Tá aí, ó. Acontece que ele foge com a Paraguaçu bem cedinho, 4 da manhã, rapaz! Quando ele achava que todo mundo estava dormindo, aquela coisa toda, então ele cai fora, bota a Paraguaçu na canoa e avança lá para ir lá para o navio, né? Acontece que não foi assim tão em segredo, né? As índias, muitas acordaram, as que acordavam acordando as outras, e de repente, como o autor usa, né, uma multidão de índias, né, correndo lá no rumo da praia, para alcançar o gostosão aí, o Diogo, né, o Caramuru.
Só que ele já ia bem longe, né? 200, 300 metros já no mar, né? Na canoa. Mas as índias não teve história não, entraram na água correndo, cedinho. Não tem esse negócio de clima e tal, frio, quente, etc. Nadaram, entraram no mar, rasgando, né? Lógico que todos morreram, evidentemente, né? Voltaram, menos uma. No caso, a Moema. Né? Ela nada até chegar bem próximo da canoa. A canoa já estava rival dela, né? A Paraguaçu. Isso não foi muito confortável, foi complicado, né? Porque ela alcança a canoa, e lógico que a rival não vai ficar parada, né? É tanto que ela diz bárbaro, né? Olha o travessão aqui, ó. Bárbaro. A Bela diz tigre e não homem. Não sei porque esse tigre, mas tudo bem, né? Porém o tigre, ela comenta, né? Porém o tigre, por cruel que brame, né? Ruge, né? Acha forças amor, que enfim o domem, só a ti não domou. Ela está dizendo que ele não se apaixonou por ela, né? Por mais que eu te ame, né? Fúrias, raios, curiscos, né? Essas palavras aí são muito apropriadas para ele, né? Que o ar consomem, como não consumis aquele infame. Mulher zangada é um problema, hein? Mas pagar tanto amor com tédio e asco, né? Ah, que curisco és tu, raio, penhasco. Todas essas palavras, ela vai jogando para ele, que ele é o detentor do poder, do armamento, né? O arcabuz dele, aquele negócio todo, né? Você vê as estrofes, são interessantes, né? Aqui, opa! 2, 4, 6, 8, né? Então você tem uma oitava, aquela oitava do Camões, né? A estrofe. E ele vai rimando, né? Normalmente, né? Sentira, fora, vira, seguira, senhora, o creia, feia. Então você tem as rimas paralelas, as duas últimas, né? E as rimas alternadas, né? Sentira, fora, vira, traidora, seguira, senhora, senhora. Tem que pronunciar senhora, né? Para poder rimar com traidora. AB, AB, AB. Botar noutra cor para lembrar vocês. Os Lusíadas, né? Olha aí, ó. Olha aí, né? Fora, vira, traidora, seguira, senhora. Alternadas. AB, 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 CC. 8. Versos decassílabos. É o Camões todo, lógico, né? Tão dura ingratidão, menos sentira esse fado cruel, doce me fora, se o meu despeito triunfar, não vira. Essa indigna, essa infame, essa traidora. É lógico que ela está se referindo a Paraguaçu, que está na canoa, né? A rival, né? Por serva, por escrava te seguira, se não tem medo de chamar senhora, a vil Paraguaçu. Aqui o bicho pegou. Que sem que o creia sobre ser-me inferior, inércia e feia. Claro, né, ela esculhamba Paraguaçu. Diz que é feia e burra e tal, etc. Né? Que ela quer o lugar dela. Né? Ela alcançou a canoa, hein? Lembre-se do detalhe. E ela continua. Enfim, tens coração de ver-me aflita, flutuar moribunda entre estas ondas, né? Que ela já está tão cansada que, mais somente porque os meus respondas, bárbaro, né? Ela joga duro com os dois, né? Ele é. Se esta fé teu peito irrita, nem o passado amor teu peito incita, disse, vendo, fugir. Ele está tentando se afastar dela. Não te escondas, dispara sobre mim teu cruel raio, né? Ele está com a arma dele, hein? O arcabuz, né? Por isso que ela é chamada Caramuru. E ela está pedindo, atire em mim. Indo dizer, o mais cai num desmaio. Ela desmaiou na água. Mas que coisa, logo na água, né? É um negócio terrível, né? É fazer o quê?
Opa, voltando para completar aqui. Opa, mas que coisa. Meu diretor, me ajude aqui. Opa, pronto. E aqui tem um quadro muito famoso da Moema, né? Toda lânguida, sensual, né? Esse quadro é do Vitor Meirelles, né? Da morte de Moema. Lógico que ela vai se afogar, claro, né? Sem antes, né? Então ela perde o lume dos olhos, pasma e treme. Pálida cor, aspecto moribundo, com mão já sem vigor, soltando o leme, porque ela segurando o leme, lógico, né? Entre as salsas escuma desce ao fundo, mas na onda do mar que irado freme, tornando a aparecer desde o profundo, que ela foi ao fundo, soltou do leme e foi ao fundo. Voltou e disse, Diogo cruel. Disse com mágoa, quase assim uma cena de filme. Menos espera, volta e diz, né? Disse com mágoa, e ser mais vista, se sorveu-se na água, né? Epa, não é fácil, hein? Ciumeira doida, muita briga, né? Situação complicada, né? E olha aí a questão do índio, natureza. Então, ele tempera essa situação com esse amor, essa tragédia. Duas mulheres que morrem por amor, a Moema e a Lindóia, né? No caso, a Lindóia é que se deixa picar por uma serpente venenosa. E a Moema que morre no mar por amor. Então, são dois momentos pré-românticos. Além da questão do índio, né? E aqui outra pintura do Ernesto Frederico, Caramuruguaçu. Então, olha o arcabuz aqui na mão dele, né? Ele dispara aí, aqui cria confusão e tudo mais, né? É o Diogo. O Diogo não é fácil, né? Então, é o grande explorador da Bahia, né? Perde o lume, né? Pasma e treme, a cor moribundo, né? Ai, Diogo cruel, né? Só para lembrar esse momento em que ele, né, pode disparar o arcabuz dele. Duas pinturas desse assunto, né? Chega, meu diretor. Aqui, então nós temos atividade aqui para a gente fechar a aula, né? Durante o arcadismo brasileiro, 2 poemas épicos foram escritos, né? 2. Né? Nós temos o Uraguai, né? E temos o Caramuru, né? Do Frei José. Né? Então ele vai mostrando, dentro dessas epopeias, como símbolos, né? Embriões, né? Da nacionalidade, né? A gente pode identificar exatamente a letra B, né? A natureza e os índios, né? Então são 2 momentos fortes, momentos precursores do sentimento nativista, o indianismo e a natureza brasileira, o índio, né? Como 2 momentos em que os poetas do romantismo, os escritores, melhor dizendo, do romantismo, vão retomar isso aí, nas suas obras, né? Lembre-se do Gonçalves Dias, com Ijuca Pirama, e no próximo ano esses estudos aí com vocês. Mas é preciso que você não perca esse conteúdo, porque ele vai ser retomado, ele será retomado na 2ª série, né? Logo dentro do romantismo, claro, né? E é aí que você precisa desse conhecimento para compreender, fazer essa conexão com o arcadismo, né? Ok? Olha aí, que bom, né? Então, 2 epopeias, né? 2 momentos marcantes da literatura brasileira, né? Pré-romantismo. As tragédias amorosas, 2 índias que morrem por amor, e a questão do índio, né? E a questão da natureza, né? Aí, os índios valorosos, coitados, só tem arco e flecha, não tem mais nada. E o branco chega com suas armas bélicas, né? No caso de Diogo aí, né?
E no caso, da outra epopeia foram os combates, né, para o Tratado de Madrid, o exército de Gomes Freires de Andrade. Né. Então isso é algo bem evidente, o choque de duas civilizações, né. A branca europeia armamentista e o índio. Né. Ok, meu primeirão, aí, para a gente fechar, olha aí, a outra questão, né? Moema, aqui, né? Moema, morre por amor a Caramuru. O português, né? o Diogo, né? E a Lindóia, né? A Lindóia, aqui a Lindóia, morre por amor, né, a Cacambo, né, o índio. Né? Então, duas mulheres que morrem por amor. Né? É algo muito interessante. Já foge o arcadismo, né? Porque são tragédias amorosas. E isso a gente vê é a resposta agora. O tema da morte por amor, atenção, né? No período Arcade, antecipa um novo estilo de época. Lógico que a resposta fica muito clara, né? Que é o romantismo. Muito bom. Olha, primeirão, que legal, né? É isso, duas epopeias do arcadismo. Olha, bom demais, até o nosso próximo encontro, né? Tudo bem? Tchau, tchau, galera. Tchau, primeiro. Tudo de bom.